Brasília, a gente segue com o Rio de Janeiro, porque moradores do Rio buscam agora alternativas para garantir internet estável diante dos constantes casos de furtos de cabo e exploração desse serviço por organizações criminosas. As pessoas ficam na mão dos criminosos, dos bandidos. Fala aí, Agatha Meirelles, bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia pra você, pra todo mundo. A solução tá vindo do céu e não é milagre. É Starlink, pelo menos é o que esperam os moradores, de que essa solução pelo menos ajude na instabilidade em relação à internet aqui no Rio de Janeiro. Como você disse, a gente enfrenta uma realidade de furto de cabos, de facções criminosas dominando essas empresas de internet ou o uso da internet em algumas regiões. E aí, na prática, os moradores muitas vezes ficam sem acesso. A gente cita um dos locais, por exemplo, perto do Complexo de Chael, bairro de Braz de Pina. Os moradores, para conseguir usar a internet, têm que usar do criminoso responsável por aquela região, a que ele disponibiliza, e não o serviço de outras empresas e ele escolher por menor preço ou por melhor sinal. Nada disso é possível. Um ouvinte da Band News FM conversou com a gente, falou que ele já se interessou pela Starlink, porque pensou que poderia ser uma solução, porque não ficaria na mão dos criminosos, mas por causa do preço acabou desistindo. A gente tem a palavra dele. Interesse eu já tive. Quando eu tô navegando na internet, aparece os pop-ups da Starlink e os preços não são nada convidativos. Aqui da minha possibilidade. Aqui na minha rua, onde está imperando a lei do mais forte, só tem a internet da bandidagem, né? Mas também eu não uso. Tá? Eu prefiro pegar meu chip, rotear minha internet do que financiar isso. Cada um dá o jeito que pode. E a procura é tão grande aqui no Rio de Janeiro que pelo menos 20 municípios da região metropolitana já não tem mais como aumentar o número de acessos a Starlink. Para conseguir um lugar na fila para essa internet via satélite, R$275. E o Rio de Janeiro está esgotado, porque o satélite tem um número, cada satélite tem um número de quantidade de acessos para que essa internet seja estável. E isso já esgotou em relação a 20 municípios aqui do Rio. Eles têm um projeto para expansão, inclusive correndo na Anatel, mas ainda não foi aprovado o investimento, também é necessário um investimento em relação a isso por parte da empresa, mas você vê onde a gente chegou, da criminalidade em relação à internet e os moradores, os cariocas, os fluminenses, os moradores de outras regiões, tendo que procurar a internet via satélite, pagar um pouco mais caro, quem consegue, quem não tá colocando o nome na fila por R$275 para tentar ter um acesso à internet sem ser pela criminalidade ou sem correr o risco de ficar sem internet no dia de trabalho, por exemplo, no home office, por causa do roubo de cabos, pessoal. Pois é, e sabe que a criminalidade do Rio de Janeiro, esse grupo criminoso, o Comando Vermelho, tem exportado essa tática para outros estados também. Ontem mesmo houve prisões de 8 criminosos que promoviam ataques contra provedores de internet no Ceará. Em cidades do Ceará. Tanto que uma provedora de internet, ela decidiu encerrar as atividades no estado, no Ceará. A provedora GPX Telecom operava havia 9 anos no município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, e anunciou o encerramento definitivo das atividades. Por quê? Por causa desses ataques criminosos que vêm acontecendo desde o mês passado, né, mês de fevereiro, em cidades como, né, além de Caucaia, Fortaleza, Caridade, São Gonçalo do Amarante. Como é que esses caras fazem? Eles chegam ali em motos e eles vão cortando mesmo o cabo de tudo, das empresas, vão roubando a fiação, vão cortando o cabo, e as empresas vão só absorvendo prejuízo e a população sem internet. Então você pode imaginar esses criminosos fazendo essa barbaridade também no estado do Ceará, e segundo a polícia, são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Aqui no Rio, exportação Carla, de modus operandi, Agatha Meirelles. Aqui no Rio a gente tem, inclusive já teve situações de funcionários da própria empresa serem sequestrados no momento que estavam indo consertar um cabo que os criminosos tinham cortado, e aí depois disso a empresa fala, olha, a gente não opera mais nessa região, e aí manda um e-mail para todos os contribuintes, os clientes, falando, a gente não vai conseguir mais operar nessa região. Recentemente a Claro, por exemplo, parou de operar no entorno ali do Complexo de Israel, Braz de Pina, Vicente Carvalho, por causa desse problema
problema com a bandidagem. Meu Deus do céu, viram áreas conflagradas, né? Sim. O Estado não consegue, empresas não conseguem prestar serviço. Isso acontece com outros tantos serviços, né? Agora a gente está falando sobre a internet, mas acontece com outros tantos serviços que são retirados da população e aí o tráfico e a milícia passam a oferecer esses serviços. Exato. Né? E a população fica refém, mais uma vez, mais ainda, do tráfico e da milícia tendo de comprar esses serviços dos criminosos. Gente, Essa é a chegam tática, mensagens de outros cantos do país e você vê como o crime organizado está disseminado, né, e tem seus braços em toda parte. O ouvinte escreveu de Betim, em Minas Gerais, na favela do Teresópolis, os bandidos já estão impondo a internet paralela. Olha lá, é isso aí. Tá vendo, gente? Você ficar refém mais uma vez.